O mundo mudou, o Brasil mudou, o Paraná mudou, Curitiba mudou. Durante a última semana, muitas coisas começaram a tentar voltar àquilo que é o normal ou o novo normal. E nós continuamos aqui, seguimos em frente, reeditamos, replanejamos para começar e iniciar a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba. Nossas igrejas de Cabo Frio, de Xinguara, de tantos lugares estão juntos conosco nessa. Vamos juntos plantar a Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Olá, graça e paz. Que bom nós podermos mais uma vez estar utilizando da internet, das redes sociais, todas as mídias que estão à nossa disposição para podermos comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Seguimos tomando os devidos cuidados, as precauções. A nossa igreja, essa igreja em plantação, ela está atenta àquilo que está acontecendo aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no restante do Brasil. Nós sempre estamos buscando por aquilo que as autoridades estão dizendo para poder tomarmos as melhores decisões sempre. É claro que nós não queremos fazer nada fora do devido tempo. Nós entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E quem determina, quem decreta de fato é o nosso Deus. Então, que nós possamos ser guiados por Ele, entendendo esse momento de que tantas coisas estão sendo aceleradas, estão se dando numa velocidade que talvez a gente ainda não se acostumou, mas nós estamos aqui crendo e confiando no Senhor, porque Ele de fato é o dono dessa obra, é o Senhor da seara. Vamos ter um tempo de oração, orar pelas músicas que vão ser cantadas, orar pela exposição do texto bíblico. Nós estamos chegando ao final dessa série Liberdade e que bom podermos estar juntos, pessoas orando, pessoas investindo tempo, dinheiro, pessoas acreditando nesse projeto da plantação da Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Que nós possamos, durante esses próximos minutos, eu quero te encorajar a isso, a você se concentrar em Deus, se concentrar naquilo que o Senhor Deus tem para você, para esse dia, para esses dias que estão à nossa frente. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essa transmissão, obrigado pelas pessoas que já chegaram, já conectaram. Obrigado, Senhor, pelo nosso grupo base, esse grupo da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por cada um de nós aqui. Pai, que mesmo em meio aos dias difíceis e às tribulações, o Senhor seja conosco, para que o Teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque nós precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas. Eu oro com gratidão, Deus, por este tempo, por esse momento. Por Jesus. Amém. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. La, 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 la. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Digno dessa canção que eu canto a Ti, digno da adoração que é entregue a Ti, digno do fôlego que concede a mim. Eu sou Teu. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou Teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, la, 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 la. Aleluia, la, 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 la. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós e tem acrescentado pessoas para que a obra dele possa ser feita, para que tudo aquilo que a gente tem projetado possa seguir em frente, dentro da velocidade, dentro daquilo que ele mesmo entende para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Chegamos à 12ª parte, o 12º episódio dessa série de 13 mensagens. Falta apenas mais uma mensagem, então, mais um domingo, se o Senhor assim permitir, da série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas. Eu quero então
ler Gálatas capítulo 5, nós leremos o último versículo, versículo 26, e leremos então Gálatas 6, os versículos 1 até os 5. Gálatas 5, no versículo 26, e Gálatas 6, dos versículos 1 até os 5. Diz assim, a Nova Almeida atualizada: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guiado até aqui. De fato, o Senhor tem sido nosso guia, o caminho, a luz é o Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos confronte, nos conforte, nos norteie por meio da Tua palavra. E que esse texto, Pai, que li agora, possa ser útil para os nossos corações, para vivermos de acordo com o Teu Evangelho. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos entender que a nossa crucificação deve ser diária. Nós precisamos, de fato, afirmar e compreender e comunicar e pregar que já não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. E já então não há mais espaço para os nossos super desejos pecaminosos. E também devemos entender e devemos adorar com sinceridade ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida. Entender que nós estamos a cada momento, através de um smartphone, através de uma rede social, a cada momento nós estamos nos relacionando com pessoas. E se nós de fato estamos nos relacionando com pessoas, nós precisamos entender que isso não se dá simples ou meramente por nós mesmos, mas por Jesus Cristo. Isso tudo, esses relacionamentos, primeiro com Deus ou com a Trindade, todo esse relacionamento, todas essas coisas, em meio a essas coisas, o Senhor Deus, Ele quer aperfeiçoar em nós o seu próprio Espírito, para que nós possamos testemunhar então o caráter, a verdade do Evangelho. Se eu puder dar um título, e quero dar um título para essa mensagem, são os relacionamentos do Evangelho, ou relacionamentos com base, através do Evangelho. Relacionamentos, como é difícil, como é complicado nós entendermos que nos relacionar com as pessoas não é do jeito que eu penso, que eu imagino ou que eu quero, mas sim o jeito como Deus ordena que seja, ou seja, por meio dele. Paulo, ele está aqui finalizando o capítulo 5, lá no versículo 26, e ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos tornemos, ou melhor, ou talvez, ou também, deixemos de ser orgulhosos. A afirmação, o pedido, o conselho de Paulo é importante para aquelas pessoas. Nós passamos pelos capítulos 1 a 4 de Gálatas e nós vemos então esse chamado à liberdade, o Cristo que liberta da escravidão, da
culpa do pecado. E agora ele está falando, olha, vocês precisam se livrar se vocês estiverem, e se não estiverem, vocês não podem se tornar orgulhosos. E que tipo de orgulho é esse? O que seria esse orgulho? Então, o orgulho nada mais é do que sermos vangloriosos, ou de alguém que é vanglorioso, alguém que é vazio de honra. Alguém que é orgulhoso é alguém que tem uma insegurança profunda, não consegue estar seguro em nada, ou melhor, em Deus. Alguém orgulhoso tem uma percepção de honra e glória, levando à necessidade de provar o seu valor para si mesmo e para as demais pessoas em todo momento. E é interessante observar que se alguém é orgulhoso, então essa pessoa estará provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Veja que as duas palavras que são utilizadas aqui, provocar ou ter inveja. Uma delas é um tanto que altiva, a outra delas é de inferioridade. Uma é muito superior, a outra é muito inferior. E provocar é um sinal de competitividade, tendo o sentido de desafiar alguém para uma disputa. E veja que Paulo está dizendo, não se deixem, não nos deixemos possuir de vanglória. A vanglória não é simplesmente para pessoas que são membros de uma igreja, não. A vanglória pode atingir também a mim, pode atingir a qualquer pastor, a qualquer pessoa, a qualquer presbítero, em qualquer tempo, em qualquer momento. Nós precisamos estar atentos a isso para não entrarmos nesse senso de disputa, nesse senso de competição. Inveja, se por um lado nós temos a provocação, por outro lado nós temos a inveja. E significa querer algo que pertence por direito a outra pessoa, ou querer que essa pessoa não tenha alguma coisa qualquer. Tanto a pessoa que se sente superior, quanto a que se sente inferior, elas estão absortas, elas estão embebidas, elas estão introvertidas em si mesmo. E tudo isso é perigoso. Nada disso reflete, nada disso diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Você se considerar demais, ou pelo contrário, você se considerar de menos. Você ser muito superior, ou você ser demasiadamente inferior, se considerando inferior a tudo e a todos, do ponto de vista de que você já não consegue nem mais se posicionar, ter a coragem, a ousadia de dizer quem de fato você é. Porque nós entendemos e vamos compreender, também nesse texto, mas em outras passagens de Paulo, que realmente nós não somos nada. E talvez essa afirmação, você e eu não somos nada, talvez essa afirmação possa parecer muito chocante para você, mas é isso que a Bíblia faz comigo e com você. Ela nos choca, ela nos confronta, ela nos coloca no nosso devido lugar. E de fato nós não somos nada, mas se temos Cristo em nós, nós passamos a poder todas as coisas. Nós passamos a entender que podemos passar por todos os momentos. O Espírito opera em nós para aplicar o Evangelho à nossa autopercepção e visão dos outros. Eu vou repetir isso. O Espírito opera em nós para aplicar o Evangelho à nossa autopercepção, é como nós nos enxergamos, e visão, ou seja, como enxergamos as outras pessoas. Só o Evangelho faz com que nos sintamos nem autoconfiantes, demais, nem inferiorizados, demais, e tão ousados
quanto humildes. Só o Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho tem essa possibilidade, esse poder de nos fazer ao mesmo tempo ousados e ao mesmo tempo humildes. Só o Evangelho tem essa capacidade de fazer com que nós entendamos o equilíbrio, nem um extremo e nem outro. E isso funciona em relacionamentos em todo mundo, em todo tempo, em todo momento. Isso funciona para cada relacionamento. O Evangelho é a única coisa ou alguém que trata do orgulho, da vanglória. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhum livro, não tem nenhuma frase, nada, absolutamente nada faz aquilo que somente o Evangelho pode fazer. E o Evangelho, ele traz para mim, para você, esse senso de entender que todo orgulho vazio por si só, toda vanglória, e o nome já diz, é uma glória vã, somente pode ser tratado pelo Evangelho. Nada mais faz o que o Evangelho pode fazer. O Evangelho, ele nos dá uma ousadia e uma humildade capazes de coexistir. Imagina, humildade e ousadia coexistindo. São simultâneas. Ao mesmo tempo que você é corajoso, você é humilde. Ao mesmo tempo que você é ousado, você é uma pessoa que sabe lidar e entender aquilo que está passando com o outro. Veja que os nossos relacionamentos, eles são permeados, eles são cheios disso. Superioridade, inferioridade, orgulho, ousadia, humildade e uma glória centrada em Cristo. Somente o Evangelho pode trazer o equilíbrio, somente Jesus Cristo pode trazer o equilíbrio necessário para qualquer relacionamento. Versículo 1, capítulo 6. Olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Irmãos conseguem se encorajar na vida cristã. Irmãos, isso é uma característica que nós temos. Há outros também que se chamam assim. Mas você já observou como é bom você ter alguém que para chamar de irmã, meu irmão. A irmã, o irmão, é alguém que vai te encorajar, é alguém que vai ter a palavra certa, no momento certo, para que nós possamos ser encorajados no nosso cristianismo. Toda superioridade orgulhosa nos levará a menosprezar a outra pessoa. A inferioridade orgulhosa, de igual forma, ela fará com que invejemos ou que venhamos invejar a vida de outra pessoa ou ansiar tanto a aprovação dessa outra pessoa que deixaremos de apontar o fracasso de viver sem Jesus, o fracasso de viver em não conformidade ao Evangelho. A gente vê isso muitas vezes nos relacionamentos com aqueles que são muito ricos. E ao relacionarmos com essas pessoas muito ricas, muitas vezes nós deixamos de confrontar elas para que elas possam viver de acordo com o Evangelho, em acordo com o que diz as Escrituras. Um senso de inferioridade. Ou a superioridade vai dizer para essa pessoa que tem muito poder aquisitivo, não, você já está no inferno, olha, você não entende, você pode ter tudo isso, mas eu que estou salvo. Veja só como é perigoso. E o texto aqui, o versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas, ele vai nos dizer e vai nos falar, olha, se alguém for pego, for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Não é de qualquer maneira. Não devemos, claro, ignorar quem pecou, mas não é de qualquer maneira que o pecado deve ser confrontado.
Não é como eu e você pensamos, é como a Bíblia diz que deve ser, e ela fala para que nós sejamos brandos, para que tenhamos um espírito de brandura. Não conseguimos ou não conseguiremos ser encontrados ou ao confrontar alguém se não considerarmos incapazes de pecado similar. Veja, eu vou repetir, nós não conseguiremos ser encontrados perfeitos no tempo, no momento e nas palavras. Nós não conseguiremos ser, vou usar uma outra palavra, encantadores, sabe, de encanto, de se colocar a empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa e confrontar alguém, se nós não formos capazes de mostrar que nós podemos padecer por pecado tão ruim, pior, similar, igual, aquele que essa pessoa ela está cometendo ou que cometeu. Veja, a Bíblia ela nos alerta, o texto nos alerta para que nós tenhamos cuidado, para que nós não venhamos cair no mesmo erro, incorrer no mesmo erro simplesmente por não estarmos atentos. Veja o versículo 2. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Confrontar alguém surpreendido em pecado é uma forma de levar os fardos uns dos outros. Muito embora, claro, não seja a única maneira. Mas essa também é uma maneira. E aqueles que são espirituais, ou seja, são irmãos, aos irmãos ou os irmãos que são espirituais, levarão os fardos uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Veja que interessante esse termo, essa terminologia da lei de Cristo, porque aqui está talvez não, por certo está um espelho do que é o capítulo 5, versículos 13 e 14. Eu quero ler. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. A lei é de Cristo, porque Cristo é o exemplo máximo e insuperável desse tipo de amor. E nós devemos amar aos outros como Cristo nos amou. Nós devemos considerar os outros, amar aquelas pessoas como Cristo tem amado, como Cristo amou desde o princípio. João 13:34 deixa isso bem claro, amar uns aos outros. Efésios 4:32 também expressa lá na verdade, Efésios 4, expressa esse amor de Deus, ou como nós devemos amar uns aos outros porque Cristo nos amou. Olhar e ver, entender o exemplo prático de relacionamento é exatamente isso. Você não pode ajudar alguém, você não pode levar o fardo ou a carga de alguém, a menos que se aproxime o bastante desse alguém, dessa pessoa que está sobrecarregado. A Bíblia diz, já falei, a Bíblia diz que, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É palavra do próprio Deus, é palavra do próprio Cristo Jesus. Vinde a mim. Então, se Ele chama pessoas para virem até Ele, nós precisamos fazer a mesma coisa e, na prática, nos relacionarmos com pessoas, levando os seus fardos, levando as suas cargas, porque essa é uma maneira de nós amarmos, também é uma maneira de nós amarmos as pessoas que estão próximas a nós. A lei de Cristo, ela significa moldar sua vida inteiramente à vida dele. Nós temos o melhor e o maior exemplo.
O nosso maior exemplo, o nosso padrão, a nossa referência, o nosso referencial é Jesus Cristo. Nós precisamos chegar a Ele motivados por grata alegria. Não para ter, mas motivados simplesmente por alegria, com gratidão, deleitando-se na Trindade Santa. É a vida centrada em uma pessoa e não em um código. A vida não é um código. Você não está centrado num código que você precisa destravar. Você não precisa destravar nada, porque aquilo que precisava ser feito já foi feito na cruz do Calvário. O Evangelho, ao conformar-se com Jesus, não tem nada a ver com uma vida centrada em palavras positivas, em afirmações positivas, em gritos desesperados. Não. A vida do verdadeiro cristão ela é centrada na pessoa de Cristo. E a lei de Cristo, o amor de Cristo, ele opera em nós à medida que nós fazemos isso com alegria. E só podemos fazer isso com grata satisfação, com grata alegria. Nos versículos 3 a 5, nós encontramos a essência, talvez uma discussão curiosa do que seja a humildade e a essência do que seja o orgulho. Veja só, o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Versículo 4. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Se você cometer o erro aqui, não será capaz de levar o fardo de ninguém, como manda o versículo 2. Se você cometer um erro de não fazer uma autoavaliação ou de ter a sua autopercepção fundada e fundamentada em Cristo, talvez você vai incorrer o erro de não se aproximar e levar o fardo, as cargas de outra pessoa. Muitos se consideram em posição tão elevada demais para ter um coração de servo, para olhar à sua volta, para entender aquilo que está acontecendo, notar os fardos alheio, perceber os fardos que as pessoas estão levando e poder ajudar essas pessoas a carregar, a levar as suas cargas. Talvez você tenha bem perto de você pessoas que estão precisando de ajuda. E não simplesmente uma ajuda psicológica, espiritual, mas talvez vai além disso, vai dar ajuda física. Ou talvez você já fez a parte da ajuda material e física, mas essa pessoa está precisando da sua postura. Alguém próximo a você está precisando de você se colocar, de você se alinhar a ela para poder dividir esse fardo. Existe um orgulho somente em si mesmo, legítimo, que o cristão pode ter. Veja que, se por um lado existem algumas coisas que nós não podemos fazer, um orgulho vazio ou com vanglória, existe um orgulho lícito, e é o orgulho de você entender o seu fardo, entender o seu próprio peso, entender a sua própria carga e carregar ela, mas também poder olhar para as pessoas que estão próximas, porque quando você faz a sua parte, você glorifica o nome de Deus. Esse orgulho que trata o versículo 4, ele é completamente diferente do orgulho prepotente da superioridade ou da inferioridade, que faz de nós e da nossa glória o cenário das nossas motivações e atos. Esse orgulho, essa sensação de dever cumprido, de examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si. Esse gloriar-se em si, ou esse orgulho, é típico de alguém que avalia o seu próprio procedimento, verifica as oportunidades e as reações das pessoas e de tudo, fala assim, olha, eu entendi que eu posso, porque eu estou fazendo a minha parte.
Que tipo de pessoa tem te cercado? Eu li essa semana que já tinha visto uma outra vez, mas essa semana em particular, vi que uma frase do tipo: você é o produto ou o resumo das 5 pessoas que te cercam. O que será que isso quer dizer no seu caso? Aplicando à luz do texto dessa passagem que li, que nós estamos meditando e acompanhando. Quem são essas pessoas que estão te cercando? Você pode dizer que tem esse orgulho próprio de estar carregando os seus fardos e as suas cargas e também se colocando à disposição de outra pessoa, ou a sua glória é vã? Você não se gloria simplesmente porque você cumpriu com o seu papel, mas você está querendo a aprovação de outro. Você está querendo a aceitação de outro, ou você é tão grande, tão superior, que você não consegue mais olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Avaliar o seu próprio procedimento, verificar as oportunidades e então poder colocar em prática aquilo que a Escritura está nos dizendo. No versículo 5, diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. No versículo 2, aparece essa mesma palavra, o fardo, essa carga, só que são palavras distintas, porque no versículo 2 é um peso, é um grande peso. Aqui é uma mochila, é um peso mais leve. Não é aquele grande peso, aquela sensação de estar sobrecarregado, como lá no versículo 2. Esse é o fardo que nos pertence, a nossa responsabilidade diante de Deus. Nossa tarefa é carregar o nosso fardo individual de modo a agradar a Deus. Essa é a nossa tarefa. Fazer todas as coisas para agradar, para glorificar a Deus. E isso é um grande desafio. Dentro dos nossos relacionamentos, com o nosso cônjuge, com os filhos, talvez os filhos já crescidos e fora de casa. Que desafio é nós cumprirmos a nossa tarefa e carregar o nosso fardo até o final, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não conheço você todos vocês que estão ou podem assistir, ouvir o áudio dessa mensagem, mas é uma pergunta que eu preciso fazer. Você tem levado o seu fardo ou você tem simplesmente negligenciado e não está querendo saber de mais nada, e isso tem te acarretado mais peso, a ponto de você ter que pedir ajuda, mas você nem consegue mais pedir ajuda. Nós estamos, como igreja, tentando responder a um questionamento que está sendo feito nos nossos dias. As pessoas estão cheias de pergunta. Por que a igreja vai aglomerar pessoas? A sociedade está perguntando, mas a igreja culto é a atividade essencial? De que forma que esse culto é atividade? Eu posso cultuar a Deus dentro da minha casa, de forma privada, de forma particular, com a minha família? Ou eu preciso me deslocar até um lugar? Como que se dá? São perguntas que as pessoas... Qual que é a missão da igreja? Perguntas que todos os campos da filosofia, sociologia, psicologia, tantas pessoas perguntando, e a igreja agora precisa dar essa resposta. Vou repetir, eu não conheço você talvez, e eu penso que essa é uma excelente oportunidade de saber como é que você tem andado. Seus ombros já estão encurvados de tanto peso, e você não encontrou alguém para você compartilhar essa carga. Nós, como igreja, nós queremos assumir esse papel.
de poder dividir esse fardo, de distribuir esse peso para que nós possamos continuar caminhando, correndo a carreira que nos está proposta, não com pressa, mas tendo a velocidade certa definida pelo nosso Deus. C.S. Lewis ele disse o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo cada vez menos. Nós estamos nesse tempo chamado pós-modernidade, onde as pessoas têm pensado em si a todos os segundos de suas vidas. É só eu. É um hedonismo. É interessante falar isso porque esse texto nos encaminha para essa direção, para tratar esse orgulho e essa humildade. Se por um lado nós temos pessoas legalistas que cumprem a lei, mas simplesmente para poderem ser observadas, elogiadas, cultuadas, elas se sentem superiores, é o culto ao ego, é o hedonismo. Por um outro lado, nós temos um outro grupo de pessoas tão inferiores que não conseguem mais se posicionar. Eu vou repetir a frase de Lewis. Ele fala, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo cada vez menos. Nós precisamos atentar para isso. Eu quero deixar 3 aplicações para a sua vida nesse tempo, nesse momento. Em primeiro, coloque-se à disposição de outras pessoas com delicadeza, com brandura. Coloque-se à disposição de outras pessoas que precisam ser ajudadas. Ou talvez, claro, você é quem está precisando de ajuda. Então, como igreja, mais uma vez, nós queremos ser esse ombro, nós queremos ser esse braço, nós queremos ser essas pernas para poder ajudar a você nesse tempo. Mas, vamos lá, coloque-se à disposição de outras pessoas. Assuma o seu papel. Carregue o seu fardo individual de modo a agradar a Deus e coloque-se à disposição de outra pessoa. E esteja disposto a ouvir as pessoas que querem restaurar você. Isso também é importante. Ao mesmo tempo que você ajuda, espere também ser ajudado, porque essa pessoa, ela também vai poder te ajudar a você ser restaurado de alguma maneira. Se você precisa dessa ajuda, receba a ajuda. Receba a nossa disponibilidade para que você possa ser restaurado. Deus, ele salvou os seus. E Ele salva os seus por meio de Jesus Cristo. E é esse Cristo que nós estamos pregando. O Cristo que chama, vem, pode vir. Pode vir porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pode vir. Pode vir que eu tiro de você esse peso que você não está dando conta. E eu coloco para você um peso que você vai carregar ele e vai glorificar o nome do meu Pai. Que incrível! Que afirmação que a palavra de Deus nos traz aqui por meio desse texto e dessa relação que eu fiz com outra passagem. Em segundo lugar, aproveita cada oportunidade para carregar os fardos alheios. Aproveite as oportunidades, aproveite o momento, aproveite esse tempo. É um tempo de pandemia, é um tempo onde as pessoas estão enfermas, é um tempo onde as pessoas estão enlutadas. Essa semana mesmo eu já estive em contato com pelo menos 2 famílias. Isso, 2 famílias de pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas próximas. E se colocar à disposição a isso, não perca essa oportunidade de orar com alguém. Não perca a oportunidade de pegar mais uma vez o seu smartphone, mandar uma mensagem, mandar um áudio. Não perca a oportunidade de evangelizar alguém. Não perca a oportunidade de orar, de mandar uma mensagem. Mande uma mensagem para essa pessoa durante a semana. Olha, tudo bem com você? Como é que você está?
Tá tudo, como é que foi o seu dia, como é que tem sido aí as crianças, como é que tem sido os seus, sabe, a sua mãe, como é que tem sido o seu pai, o que aconteceu, eu posso fazer alguma coisa? Não perca a oportunidade de comunicar Jesus Cristo. E você comunica Jesus a partir do momento que você se aproxima de pessoas para ouvir o que elas estão passando. Você não precisa ou não tem que destravar código nenhum. Você precisa entender a lei de Cristo. E a lei de Cristo, ela fala que Ele nos amou e nós devemos amar como Ele ama. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão. Em terceiro e último lugar, preste conta dos fardos, das cargas que você carrega. Seja transparente. Tenha parceiros, companheiros de jugo, né? Eu não sei como é que fala, se é jugo que fala aqui no Paraná, depois eu tenho que pesquisar os universitários, né, para saber. Mas imagine um carro de boi ou 2 animais e você vai colocar então ali sobre ele o jugo para que eles possam andar juntos. Esse é o companheiro de jugo. É aquele como você junta 2 pessoas. Tem alguém com que você compartilhar os seus dilemas, os seus pecados, confessar pecados, andar juntos. Tem alguém que possa fazer isso junto com você. Prestar contas daquilo que você está carregando, daquilo que você está andando. É incrível e fundamental dentro do Evangelho. Você prestará contas dos seus fardos e não pela maneira como viveu comparado às outras pessoas. Pare de se comparar com outras pessoas, ou por superioridade ou por inferioridade, ou para ter aprovação e elogio, para alimentar o seu ego, ou a inferioridade a ponto de você invejar e querer ter aquilo que não é seu. E muitas vezes isso acontece até a despeito de ser pecaminosa aquilo que outras pessoas estão tendo. Quem dera se eu tivesse aquele dinheiro. Como é que aquela pessoa conseguiu aquele dinheiro? Quem dera se eu tivesse aquele carro, como é que aquela pessoa conseguiu aquela coisa? Que nós possamos estar centrados no Evangelho de Jesus Cristo. Centrados em Deus. O Evangelho diz respeito a Cristo. Um Cristo morto, mas ressuscitado. Um Cristo que leva e limpa, que regenera, que restaura, que nos justifica de todo o pecado. Ele imputa sobre nós graça e fala assim, olha, adotado, filho. Que nós possamos ter essa convicção da liberdade em Jesus Cristo. Que nós possamos nos relacionar com as pessoas, não esperando, mas nos oferecendo. Não querendo, mas dando. Não requerendo, mas doando. Que o Evangelho de Cristo seja uma verdade aqui na Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, e em você também, que ainda não entregou a sua vida para Ele. Se você ainda não fez isso, se você ainda não confessou com a sua boca daquilo que o seu coração já está crendo e sendo movimentado, eu penso e acredito que é o tempo de você fazer isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E todo mais Ele fará por você. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é suficiente. Obrigado porque o Senhor nos ensina por meio de personagens tão importantes na história da igreja. Seja conosco, por favor, em todo o tempo. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você nos acompanhar mais uma vez. Eu quero te pedir, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito. Ative as notificações para você receber os nossos vídeos. Você está vendo que nós estamos compartilhando vídeos, agora vídeos curtos, né? É a ICE Curitiba em 1 minuto. Acompanhe, divulgue. Se você conhece alguém aqui no Paraná, se você é daqui do Paraná, daqui de Curitiba mais especificamente, divulgue essa mensagem. Vamos juntos plantar essa igreja aqui nessa cidade. Deus abençoe a sua vida e até mais, se Deus quiser.